Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Para a nossa conversa de hoje, eu começo lembrando a você que está num canal de história. Sendo assim, você sabe o que é história? E para que serve a história? Olha, se essas perguntas não estão na ponta de sua língua, fique até o final do vídeo e descubra o quanto a história está influenciando a sua vida e o seu modo de pensar nesse exato momento. Eu quero começar dizendo para você que entender um pouquinho do conceito de história é fundamental para tudo o que eu vier mostrar aqui em nossas conversas futuras. Gostaria que você entendesse que existe uma enorme diferença entre analisar o que aconteceu no passado e ter conhecimento histórico. Isto porque existem pessoas que conhecem o passado, viveram fatos considerados históricos, mas não conhecem a história. Achou isso meio complicado? Não se preocupe, o objetivo de nossa conversa é justamente esclarecer as coisas, abrindo o caminho para você pensar por você mesmo sobre o mundo que está em formação diante dos seus olhos. Começo com uma célebre definição do historiador Mark Bloch. A história é uma ciência dos homens no tempo. Com isso, eu quero chamar a atenção que a natureza por si só não nos interessa. Vamos estudar o homem no seu tempo. Assim, analisamos as ações, transformações e permanências humanas em um determinado período, seja ele mais longo ou mais curto. Quero te lembrar que a humanidade percebe esse tempo de forma diferente ao longo de sua própria história. Já dizia Norbert Elias, o tempo é, antes de tudo, um símbolo social, resultado de um longo processo de aprendizagem. Uma vez associado à história, ao estudo do homem em seu tempo, vamos seguir diante para refletir sobre a disciplina escolar chamada História. Isso mesmo, há uma diferença entre a história da humanidade, extremamente ampla em sua abrangência e focada nos estudos de determinados personagens e fatos históricos minuciosos, da história escrita nos livros didáticos, onde encontramos um recorte de temas mais importantes para nós aqui no Brasil, que são analisados de seu modo mais amplo ou superficial. É justamente por causa dessa diferença que você vai se deparar com assuntos históricos do qual acha importante, mas que o seu professor nunca falou em sala de aula. Pensa comigo, o ensino médio não tem por objetivo formar um historiador, e sim apresentar ao passado como um meio de reflexão sobre os acontecimentos do presente. Até pode parecer pouco, mas acredita em mim, isso é muita coisa, tanto para esse canal quanto para a realidade de sala de aula no Brasil. Voltando a uma análise mais ampla do conceito de história, afirmei aqui que ela é uma ciência, porém um pouco diferente da biologia, por exemplo, pois a história está inserida no campo das chamadas ciências sociais. E por que é importante enxergar a história como uma ciência? Pois, para se chegar a uma conclusão e apresentá-la como fato histórico, é necessário percorrer um longo caminho acadêmico, de forma de escrita, verificações, provas, contextualizações, análises bibliográficas e etc. Olha, não é nada fácil conseguir tudo isso, e mesmo após trilhar esse longo caminho, o historiador deve apresentar sua tese à academia. E lá, a tese ainda passará por uma rigorosa análise de outros historiadores mais graduados, até por fim ser aceita, e posteriormente, ou possivelmente, ser reproduzida nos livros didáticos. Ufa! E você, o que está achando de toda essa história? Sério mesmo que você achou que era super fácil contar uma história? Assim como não é fácil fazer a história, também não é fácil criar esse vídeo. Portanto, me ajuda aí, dê um like e se inscreva aqui no meu canal. Uma vez apresentado o que é a história e como ela é escrita, quero agora falar um pouquinho sobre o protagonismo do historiador. Pois, se você não percebeu, é o historiador que dá a chancela para o que é e o que não é a história. E nesse ponto da nossa conversa, e pela minha experiência em sala de aula, eu até imagino o que está passando aí na sua cabeça. Professor, você está enaltecendo demais os historiadores. A resposta é não. Eu te mostro o porquê daqui a pouco. Por hora, acredite em mim, vai.
tem um motivo para eu estar contando tudo isso para você. Assista esse vídeo até o final, que as informações vão assim, olha, se encaixando como um quebra-cabeça. Como não podemos, na prática, voltar no tempo para ter uma análise precisa do passado, nenhum historiador pode cravar com absoluta certeza o que ocorreu no passado. E é essa a grande diferença da história para as outras disciplinas. Enquanto muitos saberes estão presos à sua verdade absoluta, a história pode e deve ser mudada à luz de novos estudos, novas fontes, interpretações de historiadores e por aí vai. À medida que novas teses vão sendo aceitas pela academia, a história ela vai se transformando, se mudando e vai também se mudando lá nos livros didáticos. Assim, eu queria que você imaginasse a história como sendo uma versão possível do que aconteceu no passado. Não temos, como historiadores, a pretensão de apresentar uma verdade definitiva. Este é um ponto bem importante dessa nossa conversa, pois a história ao longo do tempo serviu e ainda serve como espaço de disputa de poder. E isso é bem fácil de demonstrar a você. Veja bem, se temos hoje um país polarizado entre a esquerda e a direita, ainda que essa polarização seja muito mais subjetiva do que objetiva, posicionar, por exemplo, o nazismo em um desses campos, esquerda ou direita, torna a análise do passado um elemento que justifica o poder de uns e combate o fortalecimento de poder de outros. Lembra que eu disse que as peças do quebra-cabeças iriam se encaixar? Então, vem comigo. Se a história justifica argumentos de disputa de poder, ela não pode ser escrita sem critérios e provas, ou seja, sem fontes históricas. E aí que tá. É por isso que devemos sempre ter o cuidado de saber quem está contando a história, quais são as suas referências bibliográficas, qual o seu interesse em falar do passado. Mas muito cuidado, não estou aqui dizendo que o historiador é neutro e que ele não toma partido e nem está fora da dimensão de disputa de poder anteriormente citada. Eu quero dizer que, para você entender a história, é preciso a chancela de um historiador. Mas não é só isso. É preciso ainda estudar o historiador e sua posição em meio à sociedade, para assim perceber como determinada história é contada. Nossa história está se complicando. Tá, olha só, eu sei. Agora sim está parecendo muito mais complexo do que você imaginava. Mas calma, eu vou fazer aqui uma pequena analogia para que as coisas pareçam mais fáceis para você. Então vamos lá, pensa aqui comigo, olha, qualquer um pode falar sobre qualquer doença. Você já deve ter visto muita gente dizer que fazer um chazinho pode curar essa ou aquela dor. Porém, falar sobre medicina cabe ao médico. E quando a sua dor não passa, é ele que você vai recorrer como referência de cura. É, meu caro, mas o problema é quando dois médicos especialistas na dor em que você está se sentindo apresentam diagnósticos diferentes. E agora? Complicado isso, né? Então, por que você achou que a história seria mais fácil? Olha só, não é pelo fato de alguém ter presenciado um período narrado pela história que pode ser considerado um historiador. Assim, tome muito, mas muito cuidado com expressões como eu vivi naquela época, não foi nada disso, os historiadores estão errados, etc. E chegamos assim à parte final desse vídeo, onde eu quero rapidamente te mostrar a importância da história. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde abordo o racismo estrutural, algo presente em nossa realidade e que afeta a vida de todos em nossa sociedade atual. A maioria das pessoas não entendem o racismo, muito porque não conseguem associar ele à história. E aí eu te digo, como você pode entender a relação de poder e dominação de um determinado grupo hoje, se não entende como se constituiu historicamente e socialmente a construção de poder desse determinado grupo? Sendo assim, a história serve para sabermos como a sociedade se estrutura hoje, mas também nos dá argumento para lutarmos e sermos agentes transformadores de nosso tempo e nossa realidade. E quem sabe no futuro podemos ser parte da história contada por um historiador. Mas o futuro é uma incógnita e ele não pertence a um historiador como eu. Aproveite esse tempo presente para dizer a você que vou ficando por aqui e agradeço demais por você assistir esse vídeo. E até a nossa próxima conversa.